Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a esse canal. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que é a minha transição. Como vocês sabem, já tem mais de 10 anos que eu uso meu cabelo cacheado. E hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha transição pro cabelo cacheado. Quando eu tava terminando a 8ª série, que agora é 9º ano do ensino fundamental, eu fiz uma escova no meu cabelo. E quando eu fui pra escola, todas as minhas amigas, as meninas da sala, falavam: Nossa, como você tá linda! Nossa, como seu cabelo é bonito! Nossa, deixa seu cabelo solto que tá muito lindo! E não sei o que, e não sei o que. E nisso, eu comecei a me sentir mais bonita com o cabelo liso. Mas na verdade, eu só não sabia mesmo cuidar do meu cabelo cacheado. Por isso que o cabelo liso, a gente tem essa ilusão de ser mais fácil. Pra algumas pessoas, né? E nisso eu comecei a fazer chapinha, fazer escova. Toda semana eu sempre tinha que estar de cabelo alisado. Com 14 anos eu fiz uma progressiva no meu cabelo e aí eu decidi que eu não ia mais voltar para os cachos, eu ia continuar com o cabelo liso. Porém, uma coisa muito importante na internet aconteceu lá em 2015, que você deve muito bem saber o que é: o boom das cacheadas. E eu comecei a ver conteúdos de meninas de cabelo cacheado. Ana Lídia foi uma peça fundamental pra isso. Nathalie Barros, Daiane Pamela, todas essas. E principalmente Raíza Nicásio, né, gente? Foram peças fundamentais pra eu poder ter força pra passar pela transição. E em 2015, eu tinha 16. Em 2015, eu decidi cortar o meu cabelo. Passei pelo Big Shop, que na verdade não foi tão Big Shop assim, porque como já fazia muito tempo que eu tinha feito progressiva, o meu cabelo tava com bastante raiz natural. Então, assim, foi um pouco mais fácil fazer o Big Shop, porque eu não precisei cortar ali no curtinho. Só tirei as pontas da progressiva mesmo, que foram bastante. E aí vem toda aquela fase de aceitação do seu cabelo natural, que pra mim, assim, foi uma das fases muito difíceis, porque eu não conseguia mais me olhar no espelho da forma que eu me olhava antes, e eu não conseguia me sentir bonita. Eu não conseguia enxergar a beleza do meu cabelo cacheado, até porque ele não tava cacheado, né, gente? Ele tava aquela coisa da transição, aquela coisa meio... né? E naquela época não tinham tantos recursos igual a gente tem hoje pra cachear o cabelo. Então era o creme ali, o ativador, e se ativasse, beleza. Senão, vida que segue. E isso eu já tava no ensino médio, né? Quando eu fiz a transição, de fato. E pra mim foi bem desafiador também. Porque a gente sabe que a escola, ela é um campo bem complicado. Principalmente pra quem decide mudar algo tão... uma característica tão marcante que é o cabelo. Né? Então eu ouvia muito de muitos colegas: Nossa, sua chapinha queimou, o que tá acontecendo? Você não vai voltar a escovar seu cabelo e tal? Nossa, te achava tão mais bonita de cabelo liso. Sabe, ouvir esse tipo de coisa acaba machucando o nosso coração. Mas, gente, eu tinha tomado uma decisão. Eu ia voltar com meu cabelo cacheado. E assim, era bem difícil, porque muitas vezes eu finalizava ele todo certinho, mas ele não cacheava. Como eu falei, você olhar no espelho e você não ver uma imagem que você considera bonita ou a imagem que você estava acostumada a ver, era muito difícil. Porém, aos poucos eu fui cuidando do cabelo, fui ali fazendo as hidratações. Eu lembro que tinha uma que eu gostava muito de fazer, que era hidratação com azeite extra virgem. Hoje em dia, né, gente, não dá mais, porque azeite tá o zóio da cara, mas naquela época era um pouquinho mais barato, então dava pra fazer. E nisso eu fui fazendo hidratação, cuidando do cabelo, esperando ele crescer. E ele cresceu, gente. Quer dizer, eu tava tão empolgada pra ver como era o meu cabelo de fato bem cuidado, que eu picotei ele inteirinho. Eu falei que eu não fiz o Big Shop, mas eu praticamente fiz o meu próprio Big Shop, que eu fui, né, subindo cada vez mais, tirando as pontas ali que não cachavam do cabelo. Então, assim, eu olho essas fotos hoje e eu falo: Meu Deus do céu, né? Porque é algo muito diferente. Meu rosto, vocês podem ver, meu rosto é alongado, então eu não combino com cabelo curto, não dá. Então, assim, era difícil. Eu não conseguia ver uma pontinha lisa que eu já ia lá e cortava. Não me interessava, eu ia. E quando eu fui ver, meu cabelo parou aqui, na orelha. Então, nossa, eu parecia que tava viciada em cortar o cabelo. Porém, graças a Deus, eu parei de cortar o cabelo.
parei de cortar o cabelo e deixei ele crescer e consegui encontrar minha melhor versão, né? Não só pelo fato do cabelo cacheado em si, mas pelo fato de eu ter encontrado Cristo, que foi quem de fato preencheu o meu coração e me mostrou o que é a verdadeira beleza. Porque eu achava que beleza era você expor o seu cabelo, você expor o seu corpo, você mostrar para as pessoas aquilo que você tinha, os seus bons atributos, e na verdade não é isso. E graças a Deus, Jesus me encontrou e transformou a minha história. E eu acredito que sim, em partes, a história da minha conversão e a história da minha transição se conectam, porque foi algo que eu tive que me reencontrar. Eu não sabia mais quem eu era, eu não tinha mais as minhas convicções, as minhas bases. E nesse momento foi quando Deus apareceu pra mim. E eu quero falar pra você, se você tá passando por uma transição, não desista. Porque você vai chegar do outro lado e você vai ver como que é o seu cabelo de verdade. E vai valer a pena. Nenhum esforço é em vão. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. E até a próxima. Um beijo e tchau!